Sejam bem-vindos a mais um Lado B, aquele episódio especial que a gente lança aí com vocês falando sobre algum projeto em específico. Dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre o 2, novo projeto aí do Lucas Carlos, mas a gente não tá sozinho, temos um convidado que também mandou as impressões dele aí do que ele achou do projeto, e é claro que também fizemos, o Santana fez uma entrevista aí muito gostosinha com o Lucas, que vocês também vão poder ouvir um pedaço neste episódio. Antes da gente começar, vale dar aqueles recadinhos rápidos para vocês. Segue a gente nas redes sociais, @DocPopcast. Ativa as notificações lá no Instagram e no Twitter para você não ficar de fora. E olha, vale lembrar que a gente tá aqui, gravando já o segundo episódio na semana para vocês. Então vai lá no linkzinho do Apoia-se que tá aí no descritivo do episódio. Dá o seu din-din, dá o seu apoio. Qualquer quantia já é bem-vinda. Que aí você vai poder concorrer, inclusive, também a quadros maravilhosos. Que são essas artes que embelezam nossas capas de cada episódio. E, pois bem, vamos começar a falar... O que é o lado B, Paulo? Pra quem não sabe, tá chegando aqui pela primeira vez. Não sei, amigo, eu não sei o que é. O que é o lado B? Se você não sabe, eu vou te explicar. Quando você pensa num membro do Pop Doc que seja um membro A, você vai pensar em mim, Alexandre. Que é quando as pessoas sentem falta... Que as pessoas comentam nos episódios, cadê Alexandre que não apareceu? Ninguém comentou isso. Enfim. E aí quando você pensa num host, né? Que não seja A, e você vai pensar no host B. Que é aí um Paulo Correia da vida, por aí. O Xande Levi tá mais para lado C, que a gente ainda não tem nesse podcast. Eu não tenho como falar sobre. Entendi. Engraçado, né? Quando o lado C não aparece, nem episódio sai. Pra quem não sabe o que é o lado B, eu vou explicar de uma forma mais didática e inteligente, já que eu sou o membro A deste grupo, que é o seguinte. A gente, toda quarta-feira, a gente tem episódios novos no Pop Doc, aí caso você queira ouvir, você seja muito bem-vindo, a gente tá sempre aí falando sobre cultura pop. O lado B a gente geralmente fala sobre um projeto em específico, então a gente tem episódio aí com a Raquel Reis, a gente tem episódio com a entrevista da Isa, e agora estamos aqui com o Lucas Carlos para falar também sobre o lançamento do 2. Então o lado B são esses episódios esporádicos que são lançados ao longo da semana, em que a gente fala sobre algum tema em específico, algum projeto em específico. Olha, e contar um pouquinho sobre quem é o Lucas Carlos aí pra galera que tá escutando a gente. Ele é bastante conhecido aí por muitos feats que ele tem, ele coleciona diversos feats. Ele é lá do Rio de Janeiro e a carreira dele musical começou mais ou menos aí na época de 2016, quando ele começou a fazer seus primeiros passos na música. Inclusive que ele fazia parte de um grupo chamado Pirâmide Perdida. E logo em seguida ele saiu na sua carreira solo, participando de feats como com Rashid, com músicas com BK e tudo mais. Inclusive no seu primeiro projeto, e esse aqui a gente tá falando do 2, é porque teve um, e de fato teve um, que foi o primeiro álbum que ele lançou, e muitas das músicas, inclusive nesse álbum, já eram conhecidas como parte 1. Então desde lá ele já tinha essa ideia, essa vontade de lançar um outro projeto, dando continuidade, sendo uma continuação desse primeiro. E inclusive o que eu acho interessante, a forma como ele começa esse novo projeto é justamente com um interlúdio, que é uma faixa que apresenta compilados de chamadas do artista em jornais, em podcasts. Inclusive, se eu não me engano, tem um dos áudios que é do próprio Lulu Santos. Amor, você sabe que venceu quando tem um áudio do Lulu Santos da Fernanda Torres. Do Lulu Santos abrindo... Exato, abrindo seu álbum, sabe? E é interessante porque ele usou disso como uma forma para apresentar justamente ele nesse lugar de um pretinho que flerta muito com R&B, flerta muito com trap, faz muita rima e tudo mais, porém ele também é muito conhecido por seus vocais serem mais melódicos e serem muito mais cantados. E aí chegamos justamente nesse quinto álbum dele, o 2, que tem participações do BK, do Yunk, do Maui, e explora justamente R&B, trap, passando inclusive por Jersey, que é um gênero muito conhecido lá nos Estados Unidos. Eu queria perguntar para os meninos o que eles acharam do projeto, o que eles sentiram escutando. Primeiro eu queria dizer que se você, ouvinte do Pop Doc, não sabe quem é Yuk, quem é Maui, quem é BK, tá tudo bem, tá? A gente sabe que a nossa audiência é muito focada no pop. Eu também não sabia quem era Yuk e quem era Maui. Eu só conheço BK porque, obviamente, BK é um dos maiores nomes da cena atual. Não tem como você não conhecer o Divo. Mas tá tudo bem, vocês podem dar um Google, pesquisar quem são essas pessoas, ouvir um pouquinho do som delas. Acho que recomendo bastante, inclusive. Eu acho que esse episódio é muito um exercício também de sair um pouquinho da caixa do que a gente tá acostumado a ouvir.
Principalmente se baseando no que a gente fala aqui no Pop Doc. Quando o Paulo me sugeriu esse episódio, eu fiquei meio assim, poxa, eu vou ouvir, escutar, mas assim, não tá tão dentro do que eu costumo escutar no meu dia a dia. Mas o disco me surpreendeu, assim, positivamente no sentido de... É um disco muito gostoso de você ouvir e ele cresce com o tempo. Assim, eu tava pensando aqui na hora de vir gravar... E fui ouvindo as faixas e assim, eu tava super habituado a elas, assim. São faixas que vão crescendo. São faixas fáceis, né? São faixas fáceis de você aderir ao som dele, mesmo não sendo exatamente um som pop. E eu senti muito isso de que ele realmente é um artista do trap, do rap, mas ele bebe muito do R&B. Então não é, assim, um mundo tão distante, sabe, da gente. As referências estão ali, de artistas que a gente costuma escutar. E, não sei, gostei bastante. E, por incrível que pareça, as faixas que eu mais gostei nesse disco são as faixas que têm títulos de referências a outros artistas. Eu até perguntei isso pra ele. Djavan Neil. Djavan Neil e Exalta, né, também. É verdade, Exalta. Foi a minha tríade desse disco. Então, é até interessante porque, na verdade, é exatamente o que o Xande falou, né? Eu sou uma pessoa mais ligada ao pop e até, enfim, eu gosto muito de R&B, mas o trap eu ainda, assim, dependendo, eu me conecto ou não, mas não é um ritmo que eu costumo ouvir com bastante frequência. Eu conheci o Lucas Carlos em 2 situações, e aí os fãs de trap agora vão ficar bem nervosos, mas basicamente foi quando ele Essa semana eles estão ficando bem nervosos, inclusive, né? Exatamente, é uma boa semana pra falar sobre isso. Bonnie, ela já disse que fã de trap é igual a fã de diva pop, então a gente tá falando com as mesmas pessoas. Tá tudo certo. É o seguinte, eu conheci Lucas Carlos com o feat em Brasa, do Vitão, em 2019, e aí reforcei e aí, obviamente, eu fiquei obcecado, porque essa época, esse EP do Vitão, eu sou obcecado, então eu fiquei obcecado e ouvi, assim, Lucas Carlos nos lugares, assim, ele tava muito no começo, assim, e aí eu começava a ouvir pipocar e eu ficava, nossa... Esse menino é bom, esse menino vem aí, ele vem aí. E aí, a coroação pra um gay de diva pop foi quando ele fez o remix de Sem Filtro com a Isa. E aí, quando chegou a esse lugar com aquele visualizer, eu falei, gente, o homem está vindo com tudo. Ele vai vir com tudo. E aí vem o álbum 2, que eu acho que pra mim, que enfim, fã de pop, é a grande coroação. Quando ele cita Neil... É um negócio que, assim, aí ele pegou o ponto fraco. Quando eu vi que tinha uma música Nia, eu falei, puta que pariu, ele sabe o que ele tá fazendo. Então, eu vou abrir um parêntese aqui, tá? Polêmica. Sou eu, Alexandre, que estou dizendo, não é Paulo, não é Levi. Vai. Então, o trap, ele é um gênero que ele usa o autotune como estética. Então, todo artista de trap vai ter, assim, as faixas autotunadas na voz e tal. Alexandre... que consumo música pop, R&B, gosto de grandes vocalistas, sempre deixei isso aqui muito, muito explícito. Eu não vou muito com a cara do gênero por isso, em algumas situações, porque eu acho que tem artistas que, se você tirar o autotune, eles não conseguem executar o que eles estão se propondo ali no disco. Não é o caso do Lucas Carlos, porque eu acho que ele é um grande vocalista. Assim, ele canta muito bem também, para além de tudo, sabe? Então eu só queria abrir esse parêntese aqui. Não significa que o trap é ruim, que é bom, só tô dizendo que eu... Vai mexer com os fãs de trap mesmo, vai. Eu não me identifico por isso. Mas entendo que essa é a proposta do gênero e tá tudo bem. Quem escuta o Lucas em outros feats, inclusive, acho que consegue identificar justamente esse lugar de ser vocalista, porque às vezes nos feats que ele faz, ele não leva tanto autotune quanto ele leva nas produções autorais dele. Eu tenho um pouco desse feeling quando eu escuto. E é interessante, o Levi tava comentando agora da Neo, da faixa, né? E é uma das faixas que ele fez justamente na passagem dele por Los Angeles. Então é uma faixa que pra mim ela teve essa pegadinha de flertar com esse gênero. Eu não lembro se é ela... Não é ela. É a Neblina, que vem antes dessa, que é a parte 2. Que é uma música que, ainda falando também sobre Estados Unidos, né? Sobre outros artistas... É uma que tem a pegada da música do Lil Uzi Vert, aquela música I Just Wanna Rock,
que inclusive virou trend no TikTok, e todo mundo ficava dançando, que é do gênero de Jersey, que é essa pegada que a pessoa tá no rap ali em cima, e a pegada do beat ela é muito mais acelerada do que, de fato, o ritmo que a pessoa tá cantando. E eu achei muito legal ele flertar justamente com esse gênero que tá super trendando no TikTok, e particularmente, não sou também de consumir muitos artistas do trap, e consumo mais mulheres no trap, RS, mas é muito interessante ver como ele foi buscar esse lugar do Jersey pra fazer um gênero musical dele. Eu acho que talvez essas duas músicas, seria até uma pergunta válida pra ter levado pra ele quando a gente entrevistou, se essas duas músicas vieram, a composição, a construção delas, produção delas, veio justamente nesse momento que ele tava nos Estados Unidos, porque combina muito, né? Pelo gênero em si e pelo estilo das duas faixas, inclusive. E aí é interessante a Neblina parte 2 tá aparecendo agora, porque existe a música de fato Neblina, que seria a parte 1 no álbum 1 de 2017 dele. Eu gosto muito quando o artista faz, assim, a parte 2 da música, eu acho interessante, acaba remetendo às vezes a parte 1, né, acho que sempre acaba chamando os fãs, assim, eu achei bem interessante. Aí quando eu vi a parte 2, né, eu falei, vou ter que ouvir a parte 1 pra ver qual vai ser, entendeu? Sim, porque eu não conhecia. Eu fiz praticamente o mesmo exercício. E ainda falando sobre as faixas do álbum, acho que a minha preferida, com toda certeza, fica pra Djavan. Eu acho que é uma música que eu achei a sacada de falar sobre o Djavan, e justamente o Djavan, eu acho que ele é uma referência fortíssima. Inclusive, os meninos do IO1, quando recentemente eu conversei com eles também falaram um pouco disso. Eu acho muito doido como o Djavan é uma referência muito forte para artistas pretos, principalmente meninos pretos, quando o assunto é falar sobre sentimento, quando o assunto é falar sobre amor. Então acho que é muito legal ver como diversos artistas nacionais, e principalmente pretinhos que estão flertando com R&B, ainda veem no Djavan, e estão certíssimos, óbvio, de enxergarem dessa forma, nessa inspiração de trazer, de poder falar sobre sensibilidades e falar sobre relacionamentos. Inclusive, é uma coisa que o próprio Lucas ele comentou, de que como nesse álbum ele se abriu para poder falar mais sobre relacionamentos e coisas das quais ele mesmo passou. Então, assim, você que vai escutar e prestar atenção em algumas letras, talvez sejam histórias pessoais do próprio Lucas trazendo pra gente. Ele falou muito disso na entrevista. E é legal que é uma música muito praiana pra mim, sabe? Combina muito com a ideia até mesmo da capa do álbum, que ele fala que é justamente sobre a falta que ele sente da praia hoje em dia, porque ele se mudou pra São Paulo. Olha, eu sinto sua dor, Lucas, sinto sua dor, me abraça aqui, por favor. Tem até um comentário que ele fez em uma das coisas que a galera da assessoria passou pra gente, que ele diz que comenta o seguinte, assim, que é: quando eu me mudei pra São Paulo, eu comecei a sentir saudade de uma coisa que nem prestava tanta atenção, a praia. Agora comecei a visitar mais, pelo menos 3 vezes no mês, e isso me faz muito bem. E quando você vê a capa do álbum, você realmente vê que ele tá numa praia. Os visualizers são todos feitos na praia, inclusive um deles faz referência justamente a uma cena de Cidade de Deus, aquela cena da Alice Braga junto com o Alexandre Rodrigues, que eles estão sentados na praia, assim, um do ladinho do outro e tudo mais. Acho uma referência muito boa e faz todo sentido com da onde o queridíssimo veio. Já que a gente tá apresentando, né, o Lucas Carlos e esse disco pra uma audiência pop, eu vou falar de uma assimilação que eu fiz. Assimilação não, de uma associação que eu fiz com uma das músicas, que é Djavan, que me lembrou muito o beat de Don't Say Love, da Leitiane. Eu fiquei ouvindo as duas faixas pra ver se eu tava maluco ou se tinha alguma relação, mas realmente o beat é parecido, assim, apesar das referências não serem as mesmas, né? A Leitiane, ela tá bebendo de um gênero pop dos anos 90 lá do Reino Unido, e essa não é a fonte do Lucas Carlos, mas é bem parecida, assim, a vibe, e pra mim ela é a minha favorita do disco, justamente por ela ter essa sonoridade verão que o Paulo falou, e, sei lá, é uma faixa que você vai realmente assimilando e fica na cabeça, sabe? Sim. Então acho que ela é a minha... Eu já estou elegendo o Djavan como a minha faixa favorita desse álbum. E recomendo você que não tem o ouvido acostumado a talvez ao R&B, ao trap, ao rap, começar por essa, porque eu acho que essa é a faixa mais pop do disco. Sim, total. Bom, agora que a gente já falou um pouco das nossas impressões, assim, como consumidores essenciais de música pop desse disco, aí eu convidei uma pessoa que tá no Twitter sempre falando sobre... R&B, artista de trap, de rap, que é muito fã do Lucas Carlos, pra falar um pouco das impressões dele do disco. O nome dele é Vinícius, e quem quiser acompanhar ele nas redes sociais é @meudeusvéi.
Let's go. Bom, eu acho que a primeira coisa do 2 que eu estava esperando mesmo era saber o que ele ia falar, né? O que Lucas Carlos tinha pra falar no 2 em relação a ser a continuação de um outro projeto, né? Quando você solta a continuação, a gente quer ver se você vai interligar uma coisa com a outra, até porque ele tinha feito, né, parte 2 de outras músicas. Então, o Neblina e Onde Você Tava, que são do EP 1, elas ganham parte 2, então você fica querendo saber o que é que vai ser aquilo ali. Porque, assim, o 1, ele fala sobre uma noite. O 1 é sobre... Ele entra no que acontece durante uma noite de festa, no caso. Tipo assim, você saiu pra uma balada, uma coisa assim, e aí ele destrincha o que acontece ali. Então, no 1 você vai ter flerte, você vai ter uma coisa meio romântica em questão de... te vi ali, me apaixonei de você de cara. Tipo, não te vi na festa ali chegando, me apaixonei. Vai ter ali a disputa, né? Quando você tá querendo ficar com alguém, tem outra pessoa flertando com essa mesma pessoa que você quer, e tem aquela coisa toda, aquele jogo de você tentar pegar e não sei o que e tal. Ele fala sobre os falsos amigos, sobre pessoas que você não gosta, estão no seu convívio ali, que acontece, né? Você não vai pra um lugar e vai ter só gente que você gosta. Ele fala sobre os amigos de verdade, sobre gente que se aproximou dele, e tipo assim, ele fala sobre tudo que pode acontecer numa noite. Esse é o 1, o EP. Só que o álbum 2 é um álbum e você tem mais coisa pra falar. Não são só 5, 6 faixas. Ele tem ali 11 faixas em que ele vai falar sobre muitas coisas. E aí no 2 ele vai falar sobre experiências dele que vão passar sobre... Desde a insegurança dele em relação às relações, né? Que é em fase, que ele vai falar se ele não sabe se ela gosta realmente dele ou se ela vê ele como um passaporte pra fama. Que é uma coisa que pega muito de quem é artista, de quem é pessoa pública, né? Essa dúvida sempre rola. E aí ele tem muita coisa pra falar em relação a isso. E eu gosto que na intro do álbum ele traz um questionamento que é muito interessante, que isso acontece na carreira dele há muito tempo já. Porque o Lucas Carlos, ele vem do rap. Ele é um artista que ele surgiu no meio do rap. Só que ele canta desde sempre. Ele sempre foi um artista que estava nas músicas de rap, só que ele cantava também. Então ficava aquela coisa, o Lucas Carlos, ele é um rapper ou ele só é um cantor que tá aqui no meio da música? Ele não é rapper, não, ele canta mais, ele não rima tanto, ele não sei o quê. E sempre rolou esse questionamento na cena. E aí, ele traz um áudio de Lulu Santos, que Lulu Santos participou de uma música do Jovem Carlos, em que Lulu Santos fala assim, ele tá prestando uma entrevista, e aí a repórter, né, a pessoa que tá entrevistando ele fala, nossa, mas você lançou uma música agora com o Lucas Carlos, né, que ele é o rap. Tipo assim, você tá, né, explorando, tipo, Lulu Santos, você está explorando um novo gênero ali, você participou de uma música com rap. Aí ele falou, não, eu não acho o Lucas um rap, eu acho ele mais um cantor. Ele é capaz de fazer rap, mas ele é um cantor. E isso é o que o Lucas Carlos vem trazendo há um tempo já, que ele não é um rapper, ele é um cantor de R&B que pode fazer rap também, ele tem essa capacidade, mas ele não é só um rapper, ele é um cantor, ele é um compositor, ele tá um pouco além de tudo isso. Ele faz um monte de coisa, o Lucas Carlos é um artista que já se explorou em diversos gêneros, você já viu ele no pop, você já viu ele no samba, você já viu ele no pagodão baiano, você já viu ele explorando muita coisa diferente na carreira dele. E nesse álbum ele vai para o R&B, que é a raiz do que ele sempre trouxe é o R&B. Então você tem faixas como Niu, a faixa Lembro, Não Sou Eu, são músicas que são muito R&B, é a raiz dele ali. E ele vai contar muita coisa, ele vai falar sobre muita coisa. E as composições me pegaram bastante, porque ele tá compondo muito bem, ele já era um bom compositor antes. Nesse álbum ele tá compondo muito bem, assim, me chamou atenção. Eu acompanho ele há muitos anos já, desde 2017, que eu já acompanho a carreira dele de perto, assim, eu sempre escutei todos os lançamentos, é um artista que eu gosto muito. E ele sempre foi um bom compositor, só que ele tá numa crescente, assim, esses últimos anos, e nesse álbum em específico ele está compondo muito bem. São ótimas composições, as melhores composições que ele já lançou estão no 2, ressalva em algumas bem específicas, né, músicas dele que são muito consagradas já, mas no geral, o 2 ele tem as melhores composições de Lucas Carlos. Ponto de convergência do 2 com 1, eu acho que tá muito na lírica em relação as temáticas que ele traz, porque Lucas Carlos, como artista de R&B, como um cara que ele tem uma caneta mais pro lado romântico, ele fala muito sobre o amor romântico e sobre romance, sobre aquela coisa toda melosa, não sei o que, e no Jovem Carlos ele traz isso, músicas falando de amor, músicas falando sobre ele mesmo, uma coisa mais introspectiva, e no 2 ele busca uma coisa que tá lá no 1, que é aquelas músicas sobre... Não sobre, ai meu Deus, como eu sofro e não sei o que. É uma coisa sobre, estou pegando todo mundo mesmo e eu sou livre e tal, tô solteiro. Aquela coisa meio de tô solteiro, assim.
E ele traz isso no 2, principalmente na faixa Exalta e na faixa Neblina parte 2, né? Que é uma parte 2 exatamente da faixa do próprio 1. E ele traz essa coisa que, tipo assim, não é, ai meu Deus, o amor e pipipipopó. Não, ele tá falando ali sobre tá solteiro, tá pegando e pá, não sei o quê. E essa é uma coisa que você encontrava no 1 e você encontrou também no 1 Milhão de Sonhos, né? Que é o segundo projeto dele. Mas no Jovem Carlos você não vê tanto isso. E aí no 2 ele volta com essa lírica, com essa parada de você falar sobre tá ali na noitada e não sei o que. Neblina, o clipe de Neblina, ele é literalmente isso. Ele é você ver uma pessoa ali e gostar. O clipe de Neblina, ele traz muito essa energia do 1. Eu acho que ele acertou muito quando ele vai fazer o 2. Não é só, vou fazer um álbum aqui que é a continuação do meu álbum mais famoso. Não, ele realmente traz a atmosfera do 1 pro 2. Só que ele acrescenta muito mais coisa, porque o 1 é um EP são menos faixas. Então no 2 ele traz a energia ali, ele traz a atmosfera do 1. O que ele tinha pra falar no 1, ele traz pro 2 e aprofunda. Ele joga mais coisa, ele tem ali outros pontos ali pra tocar, que não seja apenas só o que ele falou no 1. E no 2, ele já fala sobre uma pessoa que se relacionou com ele, mas que essa pessoa, ele vê que essa pessoa não faz bem pra ele. E aí ele fala, onde é que você tava quando eu tava muito mal? Sabe? Tipo assim, a gente se relacionou, mas quando eu estava nos meus momentos ruins, você desapareceu. Então ele já tá explorando o onde você tava aí, já é um outro sentido. Ainda é o sentido de, você não tava aqui no meu pior momento, mas não é o pior momento que ele falou no 1. É um outro pior momento. São outros temas, são outras partes ali do que ele tá falando que ele pode explorar. Eu acho que o 2 ele acerta muito nisso. Ele tem realmente uma continuação do 1 no sentido de temática, de atmosfera do que ele tá falando, só que ele explora mais coisa. O 2 ele acerta muito nessa questão. Bem, como a gente estava falando no início do episódio, que vai ter uma entrevistinha aqui com o próprio Lucas sobre o processo de produção dele, como é que foi a questão do álbum, vou jogar aqui pro Santana, inclusive, perguntar pra ele como é que foi fazer essa entrevista com ele, como é que ele tava com relação ao projeto, tava animado, tava empolgado? Nossa, ele tava super animado, assim, com o projeto. Ele foi um fofo comigo, assim, bem gente fina, além de lindíssimo, né? Eu tenho que ressaltar isso aqui, porque o cara é bonito. Isso, lindíssimo, aham. E para além disso, ele falou... Eu percebi que nas redes sociais ele tava muito surpreso com o resultado do disco, porque tá bombando em streams e audiência, assim, tipo, em um nível pra carreira dele que ele não tava esperando ainda. Então ele tá bem animado com esse lançamento. Enfim, foi uma ótima entrevista. Espero que vocês gostem de ouvir. Let's go! Que você falasse um pouco de como esse disco atual, o 2, ele se diferencia dos seus trabalhos mais antigos, e principalmente do 1, de 2017, e por qual razão você decidiu lançar agora, 6 anos depois, essa continuação direta do primeiro álbum? Cara, eu acho que ele se diferencia, assim, por ser mais atual, assim, comigo, tá ligado? Foi um disco que eu fiz, assim, do ano passado pra cá, assim, e fora uma música ali que é mais antiga, assim, as outras são tudo dessa época, assim, tem coisa que tem meses, assim, tá ligado? Então, acho que é isso, assim, Entendi. Você fala de, no caso, recorte de produção. Você produziu tudo recentemente. Isso, eu fiz ele todo mais recentemente, assim. É um disco novo, assim, inédito, mas eu achei a vibe das músicas bem parecida com as vibes do 1 ali, sacou? E de alguma forma, assim, de certa forma também, as duas épocas, elas se parecem pra mim, assim, sacou? E aí fez sentido pra mim, cara, lançar, dar esse nome, assim, tá ligado? Entendi. Nesse disco você fala muito de relacionamentos e, inclusive, a minha faixa favorita é Fase, que mostra aí um lado bem sentimental, vulnerável. E aí você tá dizendo que esse disco é muito próximo em termos de composição, produção, ele é muito recente, assim, na sua vida, as faixas. E aí isso é um reflexo, de fato, da sua fase atual, da sua vida pessoal, é por aí mesmo? Ou já tem uma distância do que você tá vivendo agora e o que tá colocado ali no disco? Tipo assim, eu venho falando que quem me conhece mais no pessoal, assim, vai ouvir o disco e vai conseguir identificar várias coisas que eu falo, várias paradas que aconteceram, assim, sacou? Entendi. É um disco que tá mais fiel a mim, assim. O Jovem Carlos também foi, sacou? Mas esse eu senti que foi mais, assim.
a questão das letras, assim, né? Ter feito mais livre, assim, mais eu comigo mesmo, eu acho que ficou essa coisa, sabe? Ele ficou um disco bem ligado a mim, assim, e a fase que eu tô vivendo, assim. Você falou de composição e eu queria perguntar também que você já escreveu para diversos artistas, inclusive artistas femininas, assim, com a pegada mais pop como Isa, Luísa Sonza, enfim. E como é que você diferencia esse processo de composição para outros artistas do seu próprio material? É mais difícil? Tem alguma diferença no processo criativo? Como é que funciona para você? Geralmente eu faço como se fosse uma música pra mim, assim. O pessoal gosta de trabalhar com briefing, tá ligado? As meninas Uhum. sempre passam alguma coisa que elas querem falar, ou então alguma coisa que elas acham interessante. Eu parto do princípio de que se você me chamou é porque você quer que eu faça alguma coisa ali que tenha a minha cara, assim, também, tá ligado? Muita música que eu faço e acabo não usando, sacou? Tipo assim, às vezes vira uma música de alguém, tá ligado? Vira alguma coisa que eu mostro pra alguém, entendeu? Mas eu gosto muito de fazer essa parada, mano. É uma das paradas que eu mais curto fazer é fazer música pros outros, tá ligado? Fazer música pras minas, sacou? Sempre que me chamam, assim, eu vou, pô, de coração aberto, eu acho maneirão. É legal ver sua arte refletida ali no trabalho de outra pessoa, sacou? A capa do disco, ela é numa praia do Rio e a sonoridade dele é bem leve, assim, divertida, me remeteu mesmo ao verão carioca. E aí ele foi pensado para isso, para tocar no verão, intencionalmente essa vibe, ele reflete a sua relação com a cidade, é por aí? Já fazem 6 anos que eu moro aqui em São Paulo, né? E aí, morando em Uhum. São Paulo, eu fiquei muito tempo sem ir pra praia. Então, quando eu voltei, tipo assim, a ir pra praia, eu fui muito, sacou? Tem semana que eu tô lá no Rio, lá, e, pô, eu não tenho nada pra fazer, eu vou pra lá, mano. Eu fico lá, tá ligado? Sei como é. Eu sou de Salvador, então quando eu vou pra São Paulo eu fico meio deprimido também. Então, Não tem praia. fez sentido pra mim, tá ligado? Combinou muito, assim. O disco traz um pouco, assim, dessa coisa. Tem uma história ou outra ali que foi no Rio, assim. Mas musicalmente ele não é muito preso a esse tema da praia, não, tá ligado? A gente usou isso pra Uhum. dar uma cara e, pô, trazer uma identidade e, pô, contar uma história, sacou? Me deixa um pouco intrigado essa coisa das pessoas só me terem de referência pra músicas tristes, como eles falam e tal, essas coisas. Eu venho querendo tirar um pouco isso de mim, assim mesmo, sacou? Eu não acho que eu sou um cara triste. Eu Entendi. entendo que todo mundo passa por relacionamentos e tal, e, né, que a música vem ali. Só que eu acho que, pô, é isso, já tem várias músicas Uhum. assim de referência. Agora eu tô tentando fazer umas paradas mais pra cima, mais animadas. Tipo, Entendi. no disco, se você reparar, tem o quê? Tem 3 músicas mais tristes, assim, mais de amor, mais melosas, assim, tá ligado? O disco ele é todo numa vibe mais animada. Pô, ele é mais pra cima, entendeu? É isso, eu tô nessa busca aí. O Paulo ficou curioso aqui pra saber, porque tem duas faixas com o nome de uma Neo e a outra de Javan. E aí eu queria saber como esses artistas são referências pra você, assim, de musicalidade, assim. Os nomes são por isso, porque eles são influências diretas na sua arte, ou foi... Eu acabei botando o nome deles porque na letra eu acabo falando o nome deles, né? Então são 2 caras que são referência, pô, muito pra mim, cara. O Neil foi um dos primeiros artistas de R&B, assim, que eu me interessei mais, assim, foi ele e o Chris Brown ali, tá ligado? Na mesma época, assim, tinha até um filme lá que os dois apareciam, pá, no mesmo filme, né? Ele foi um cara que, pô, em 2007 eu tava ouvindo o primeiro disco dele, assim, tá ligado? Então é um cara que eu gosto, assim, da Uhum. música. Cheguei até a mandar essa música pra ele, cara. Quer dizer, não sei se ele mesmo viu, né? Mas eu mandei lá no Instagram dele, lá, pra trocar uma ideia. Não sei se era ele. Mas eu falei, pô, fica teu nome no meu disco novo, pá. E, pô, Djavan, pra mim, ele é o melhor, pô, de todos, né, cara? Eu sonho muito, assim, né, mano? Eu sonho de um dia, não sei, né, cara? Vai que, porra, Deus abençoe aí, sei lá. Se ele falasse alguma coisa, se ele só, mano, sei lá, se ele só tocasse algum bagulho numa música, não sei se ele me desse oi, tá ligado? Se ele ouvisse a música pra ver se tá boa, qualquer coisa, mano. Eu sou muito fã mesmo, acho ele muito foda, assim. Eu sou muito fã dele e do Tim Maia, tá ligado? Mas o Uhum. Djavan ocupa um lugar pra mim, assim. Tipo assim, é porque aqui no Brasil a gente não tem essa cultura
de olhar pro R&B como R&B desde a época deles, assim, né? Tipo, mas a gente já teve uns caras muito foda, mano. Já teve, Com certeza. tá ligado? Já teve, e a gente tem uns caras muito foda das antigas que faziam isso, tá ligado? E, pô, é isso, Djavan é isso, sacou? É porque pra galera vai sair como música popular brasileira e, pô, sem problema também. Mas a gente sabe que é um R&B brasileirão, sacou? É um cara que sempre fez isso, sempre levanta essa bandeira, tá ligado? É um cara que tem música com Steve Wonder, sacou? Então, assim, sou muito fã deles. Foi uma maneira de prestar uma homenagem ali, tá ligado? Na capa tem até um maluco igualzinho o Neo, sacou? Foi uma forma que eu achei pô, fazer essa homenagem pros caras, sacou? Você meio que já adiantou minha próxima pergunta, que eu ia perguntar sobre sonhos, né? Você tem mais de 3 milhões de ouvintes atualmente no Spotify, já cantou com alguns dos maiores artistas do país, de diversos gêneros, e eu queria saber quais são os seus sonhos não realizados, assim, como artista ainda, lugares que você almeja chegar ainda, o que você quer fazer? Eu quero poder fazer mais shows, sacou? Quero poder mostrar que, pô, tem gente fazendo esse tipo de música aqui, que tem gente fazendo um show legal aqui, porra, também, tá ligado? Eu quero, mano, quero tocar no Lola, quero tocar no Rock in Rio, eu quero fazer show fora, sacou? Mano, quero fazer tudo, mano. Eu sinto que mesmo eu muito tempo ainda fazendo isso, tem muita coisa que eu não fiz, tá ligado? E tem muito lugar que eu não cheguei ainda. Pô, eu realmente me vejo muito abençoado, mano. Pô, em 2025 tá contando aí, pô, 15 anos de música, tá ligado? E ainda tem muita coisa que eu não consegui, tá ligado? E eu tenho certeza que quando eu conseguir essas coisas, tudo que eu te falei, vão ter mais coisas que eu vou querer fazer, sacou? Mano, é um feat com o Djavan, tá ligado? Um feat com o Marcelo, D2, um feat com o Chris Brown, sacou? Nunca vou parar, assim, tem muita coisa que eu quero fazer, tá ligado? Tem muita coisa mesmo. Mas musicalmente, assim, mas, pô, tô realizadão, pô, esse disco tá maneiro. Meu sonho também é que esse disco agora, pô, chegue o máximo de pessoas que ele conseguir, o máximo de pessoas que ele tiver que chegar também. Acho que eu fiz um trabalho maneiro, tá ligado? Fiz uma parada diferente pra quem gosta de mim, pra quem ainda não conhece, sacou? Uhum. Tô nessa vibe. Eu queria te agradecer por essa entrevista e já finalizar te pedindo para você mandar um abraço para os ouvintes do Pop Doc e convidando a galera justamente para ouvir o 2. Salve, salve, rapaziada, que, pô, mano, que tá aqui no Pop Doc com nós, tá ouvindo Pop Doc aí, tá vendo Pop Doc. Muito obrigado, pô, pelo carinho, pela atenção. Meu nome é Lucas Carlos, se você não conhece, vai lá procurar, tá ligado? Vai lá ver as coisas, se você conhece, nós estamos junto. E, pô, mano, deixar o convite aqui pra você ouvir meu disco novo 2. E, pô, cara, é isso, eu espero que vocês gostem. E dá um salve nas minhas redes lá pra me dizer o que achou. Eu tô esperando esse feedback aí de geral. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse lado B, que vocês tenham curtido um pouco dessa entrevista, conhecer um pouquinho mais do trabalho do Lucas Carlos, caso você não conheça, e caso você conheça, que você tenha gostado de nós, né? Que pelo menos estamos aqui toda quarta-feira dando episódios novos. Caso você tenha vindo do trap, a gente fala de música pop, então abra sua cabeça. Caso você venha do pop, você vai sua gostar. Cabeça também. Abre sua cabeça. Não sei se você... Esse episódio aqui é pra todo mundo abrir a cabeça. Exato. Exatamente. Nem sempre por um lado bom. Às vezes abrir a sua cabeça tem suas consequências. Mas se você gostou ou não gostou desse episódio, a gente vai esperar o seu comentário no @DocPopcast. Comenta lá em todas as redes sociais, no Instagram, no Twitter, a gente vai esperar por você. E quarta-feira tem novo episódio, né, gente? Se Deus quiser. Exatamente, meus amores. Semana que vem tem episódio novo pra vocês, hein? Beijo, beijo. Beijo. Um beijo, beijo. Tchau, tchau.